Duda, Michael Page, Ricardo Basaglia. Marcelo, Ricardo, por favor. Bom dia. Eu e o Basaglia, nós fomos premiados aqui para a gente fazer uma duplinha sertaneja. Eu vou fazer às vezes, como eu disse para ele, da banda que toca antes de entrar o YouTube, então eu vou enquadrar aqui academicamente o assunto e depois o Ricardo sobe aqui no palco. Apresentação que o Luiz fez, mais uma vez, encantadora, como sempre. Nós estamos 11 anos aí juntos, desde a primeira vez que ele compartilhou comigo em Lisboa, quando a gente se conheceu em 2007, essa visão não só sobre olhar para o futuro, mas simplesmente e principalmente inovar a partir das tendências. Eu, particularmente naquela época também, tinha um estudo embrionário, que eu vou contar um pouco a história aqui rapidamente para vocês, e o casamento foi muito fácil, foi muito tranquilo. Eu tive a oportunidade de ler o relatório essa semana em primeiríssima mão, até porque a revisão do português ficou ao meu cargo, porque ele já está aqui há 8 anos, já casou, já tem filho, mas ainda insiste em colocar acento agudo na palavra econômico, entre outras, né? Ele brinca que somos nós que detonamos a língua, mas enfim. Mas o relatório está muito bom, belíssima apresentação, Luiz, e eu e o Basaglia juntos aqui, a gente vai fazer o recorte dessa visão de futuro, pensando agora em nós como profissionais, né? Até brinco aqui, vocês vão ver duas visões. Uma do professor, que sou eu, e a outra do recrutador, que eu acho até mais interessante, porque quem está liderando aí a maior empresa de recrutamento executivo, não só do Brasil, mas da América Latina. Então, o cara está no meio do olho do furacão e vai trazer aqui, já vi a apresentação dele, dicas sensacionais, e principalmente a visão do mercado, aquele slide maravilhoso do que o mercado está pedindo para o Grupo Page e que às vezes eles têm dificuldade de encontrar. Bom, eu começo esse estudo sobre competências, tem alguns alunos, ex-alunos aqui que conhecem bem, no ano de 2006. Essa imagem conta em rápidas palavras uma história que hoje completa aproximadamente 12 anos. Eu tenho 31 anos de carreira, fiquei uns 10 aí na iniciativa privada como executivo, e a primeira empresa grande que eu cheguei aos 23 anos, eu comecei a tomar sustos, né? Acho que como todos nós, a gente sai da faculdade com uma visão, enfim, do que é o mundo do trabalho, e a gente chega lá e essas coisas realmente não batem, né? Aconteceu comigo o que acontece com muitos jovens em início de carreira. Começaram a me cobrar coisas, começaram a me cobrar competências que eu sequer sabia que existiam. A gente sempre diz que os estágios de aprendizado começam sempre com a incompetência incoerente, incompetência inconsciente, perdão. É quando eu não sei que eu não sei. E começam a me cobrar coisas que eu não sabia nem que existiam. Eu trabalhei nesse meu início de jornada numa empresa muito grande, tinha 13 mil funcionários, e como todo jovem eu tinha uma curiosidade enorme de entender como é que se escolhiam os gestores, os líderes. Eu olhava para aquele presidente quando ele vinha falar com a gente lá nos encontros de trainees e tal, eu falava, caramba, como é que escolheram uma pessoa em 13 mil? Então isso sempre me despertou um relativo interesse de entender o sucesso profissional, entender por que umas carreiras decolam e outras não. E depois, já final da década de 90, início dos anos 2000, eu estava em startups na área de telecom e retomei minha carreira acadêmica na SPM aqui em São Paulo, e todo dia, na sala de aula, no café, no corredor, algum aluno me perguntava essa mesma coisa: professor, o que determina o sucesso profissional? Como é que eu faço? Como é que eu me preparo para uma entrevista? Como é que eu me preparo para uma dinâmica? O que você fez na sua carreira? O que funcionou? O que não funcionou? E eu decidi, nesse ano, 2006, um ano bem marcante também, porque nasceu minha filha, eu falei, quer saber, vamos estudar esse negócio. Eu sempre fui muito curioso em relação a esse tema, e agora a demanda aumentou. Vou estudar esse negócio para valer, de maneira estruturada. Da linha tracejada para baixo, esse foi um trabalho basicamente de curadoria. Ou seja, eu fui buscar, aonde estivesse,
um estudo, qualquer estudo que eu achasse relevante, pertinente, de boa qualidade. Vocês sabem, as prateleiras de livrarias estão recheadas de alguns enlatados que servem para muito pouca coisa, quando você espreme sai muito pouco. Então eu queria estudos realmente sérios, que pudessem me ajudar a montar esse puzzle, esse quebra-cabeça de 1000 peças, que é a melhor metáfora que eu encontrei até hoje para explicar como entender o sucesso profissional. Isso é um grande quebra-cabeça, uma equação com muitas variáveis, tem muitas variáveis controláveis, muitas variáveis incontroláveis, enfim. E eu venho a descobrir, para minha grata surpresa, que daqui a pouco vai fazer 100 anos, em 1930, este cara aqui, chamado Napoleon Hill, esse livro hoje você encontra ainda nas livrarias, a 36ª edição de um texto que daqui a pouco completa um século. Então esse foi, na minha visão, o primeiro estudo sério sobre sucesso profissional. Eu ficaria aqui até amanhã de manhã contando o aprendizado em cada um deles, mas, enfim, eu comecei uma jornada de buscar tudo que se produzia que pudesse me ajudar a entender um pouquinho melhor aquela pergunta que está lá em cima. O Luiz já citou aqui o nosso querido Harari, por sinal hoje está sendo lançado o terceiro texto dele. A partir de 2010 começam contribuições muito interessantes sobre da neurociência, nos estudos sobre carreira, mas faltava uma coisa que está aqui da linha tracejada para cima, que era beber na fonte, né? Eu sou engenheiro de formação e nós temos um monte de defeitos, mas uma coisa a gente consegue fazer bem, que é às vezes articular a solução de um problema. E na minha cabeça não demorou muito para vir a seguinte questão: ninguém melhor para falar de sucesso profissional do que quem teve ou tem um sucesso profissional. Então, se eu quero entender quais são as competências importantes para ser um diretor financeiro, nada melhor do que ouvir da boca de um diretor financeiro, ou de quem já foi, ou de quem contratou, quais são as competências. E aí, a gente começa, em 2006, 2007, foram 90 entrevistas. Hoje a gente totaliza aproximadamente 180 entrevistas, e aí eu comecei também uma jornada de compartilhar. Cada entrevista dessa durava 45 minutos a 1h30, ouvindo depoimentos de executivos, empresários, recrutadores, profissionais liberais sobre essa temática de competências. A gente sai ali com um modelo que virou, quando o Luiz disse que a gente virou evangelizadores desse olhar para o futuro, na carona disso, porque no final das contas o que nos interessa é ajudar as pessoas. A gente virou também evangelizador de um modelo de competências muito simples de entender, mas que, se a gente parar para pensar, a educação formal, e às vezes até a educação familiar que a gente teve, não endereçou essa temática. Nós estamos falando isso desde 2007, apanhamos muito quando a gente começou a defender as chamadas competências comportamentais. Aqui tem basicamente uma equação matemática muito simples, que diz o seguinte: conhecimento mais atitudes se transformam em resultado. Trocando em miúdos, é isso. Resultado não se consegue somente com conhecimento. Aliás, todos aqui devem se lembrar, conhecem, ou já ouviram falar de alguém que está aí no mercado de trabalho, a carreira não acontece, mas que academicamente eram brilhantes, perfeitos e tudo. Então, definitivamente, apenas conhecimento não se transforma em resultado. O Ricardo vai contar aqui, vai mostrar um número. Eu estava até desatualizado, porque a última versão que eu tinha era 80%, ele vai mostrar aqui que subiu um pouco. A importância das competências comportamentais sob o ponto de vista do recrutamento. Enfim, e olha que coisa linda que é a matemática, né? Nós descobrimos aqui, ao longo desses 12 anos, 27 competências e 120 habilidades. Tem competência com 2 habilidades, tem competência com 4 habilidades, tem competência com 10 habilidades. Habilidades, só para a gente uniformizar aqui o discurso, depois eu vou deixar um endereço para quem quiser se aprofundar no tema, colocar mais conteúdos lá no nosso espaço do Canvas, mas uma habilidade é uma competência maior, uma capacidade maior, e ela, fazendo aí uma analogia, uma metáfora de uma parede, ela é composta por tijolos, que são, no final do dia, aquilo que a gente desenvolve, e é isso que nós chamamos de habilidades. Então nós mapeamos nesse estudo 27 competências com 120 habilidades. As 27 estão divididas nesses blocos, e olha de novo como a matemática é linda. Nós mapeamos 6 competências técnicas e 13 comportamentais. Só o dobro e mais uma.
Portanto, não tem mais discussão, existem muito mais competências comportamentais do que competências técnicas. E eu pergunto já de cara aqui, gostaria, só lá em cima, que eu estou com uma luz aqui, não vou conseguir ver, mas levanta a mão, por favor, e eu já vou deixar minhas duas abaixadas. Levanta a mão, por favor, quem teve, em qualquer nível do ensino, principalmente na faculdade, uma disciplina de competências comportamentais. Né? Uma levantou, outro lá, enfim, raríssimo. Esse assunto não está na pauta da educação formal. Eu estou na academia há muitos anos, voltei já há quase 20, e as escolas, tem dois temas hoje que as escolas fogem igual o diabo foge da cruz, que é futuro e tendências. Isso não está sendo tratado na academia como a gente acha que deveria ser, e as competências comportamentais. Pois bem, só para vocês passar o nome, porque a minha ideia aqui é fazer um recorte, apresentar o que, na minha visão, são as 6 competências do profissional da próxima década, e o Ricardo vem para dar a mensagem sobre a visão do recrutamento. Então, olhem só que interessante, então aqui as 6 competências técnicas, tendências de futuro, aparece aqui, apareceu nas entrevistas, apareceu nos estudos, mas de novo continua sendo uma competência muito deixada em segundo plano. 3 raciocínios importantíssimos hoje também, raríssimas escolas trabalham. E aqui está a lista das 13 competências comportamentais. Essa é a gasolina azul. Aliás, eu gosto sempre de dizer que conhecimento sem atitude é uma Ferrari com motor de Fusca. É aquele currículo, é aquele profissional que você pega e ele tem um currículo maravilhoso, fala 3 línguas, faz e acontece e tal, e você olha para aquele currículo, dá vontade de você entregar a camisa 10, e você entrega, e na hora que você vai para a arquibancada, você não vê a coisa acontecer. Né? Então, de novo, usando a metáfora aí das duas trabalhando junto, né? Ali tem uma massa e um molho, o molho e massa tanto faz, mas enfim, são 2 ingredientes do que a gente chama de competências de gestão, que no fundo, é o que produz resultado, que são 8, né? Então vamos ver a lista completa, olhem, passem o olho, esse material vai estar 100% disponível, eu vou deixar depois uma fonte para quem quiser aprofundar. Eu escrevo sobre essas descobertas dos últimos 12 anos, eu escrevo há 8 anos, são 380 semanas ininterruptas, compartilhando um pouco das minhas descobertas, visões, provocações. Isso eu deixo no final para vocês. Bom, quando a gente mistura conhecimento com atitude, o que dá? Dá o supra-sumo, o filé mignon, ou seja, um conjunto de competências, no nosso modelo número de 8, que realmente são aquelas que no final do dia fazem a coisa acontecer. E notem aqui, o Luiz bateu muito nesse aspecto de que as empresas precisam trabalhar inovação, precisam olhar para o futuro e trabalhar inovação, e está aqui uma competência de gestão com um nome claríssimo e inequívoco chamado Visão Inovadora. Por sinal, eu vou deixar o endereço do meu blog depois, onde eu compartilho esses textos, e lá tem uma ferramenta de avaliação 360. Em março de 2016, coincidentemente, um mês antes, em fevereiro de 2016, o Luiz começou o programa dele na CBN, e em março de 2016 esse estudo foi capa da CSA. Enfim, então esse modelo teve altíssima visibilidade, e a ferramenta que a gente disponibilizava lá de avaliação 360, onde cada um de vocês, se quiser depois, vai poder se avaliar nas 27 competências e fazer uma avaliação completa. Aquilo deu uma estourada, uma bombada. Hoje existem aproximadamente 7.000 avaliações feitas. E é muito engraçado, a competência de gestão, onde as avaliações são piores, adivinha qual é? Visão inovadora. Então, não vou dizer que isso aí é um volume gigantesco de dados, mas 7.000 avaliações não é uma coisa desprezível. Né? Eu tenho 2 diversões nos últimos 5, 6 anos. Duas coisas me divertem muito, no sentido sério da palavra, não diversão no sentido real. Que uma é fazer recortes e a outra é trabalhar no desenvolvimento. Hoje, basicamente 80% do que eu escrevo e que eu compartilho são dicas de desenvolvimento de competência. Mas comecei aí recentemente, no ano 2010, para ser mais preciso, a receber provocações e algumas encomendas para se fazer recorte. Isso aqui começou em 2010, quando um grupo de empresários ia fazer um evento em Campinas para jovens recém-formados. E disseram, Marcelo,
teu modelo é legal, muito bacana, 27 competências, mas quais dessas 27, na sua visão, são as que mais alavancam uma carreira nos primeiros 5 anos? E aí eu me senti extremamente desafiado, fiz esse primeiro recorte lá em 2010. Logo depois, quando a gente decidiu, já estávamos ali às vésperas, né? Nós estamos com a Inova Consulting, um projeto de consultoria há 11 anos, a escola chegou a 5, veio o segundo recorte, que foi competência profissional inovadora, e aí começaram várias outras, essa que está me divertindo bastante, influenciadores digitais. A gente tem feito uns eventos com influenciadores digitais, todo mundo hoje quer ser youtuber, né? Quer ser celebridade digital, enfim, então esse é um recorte que eu andei fazendo aí recentemente, está muito divertido. E hoje eu trago para vocês uma visão, e depois vamos ver se essa coisa bate com a visão do Ricardo e do grupo que ele representa aqui, quais vão ser as competências mais importantes dessas 27 para a próxima década. Eu vou direto ao ponto, a gente tem aqui 30 minutinhos cada um. Eu selecionei 6 competências, e coloquei 5 nessa lista aqui na horizontal e uma meio que fazendo uma liga entre todas as outras. Na verdade, a competência, comprometimento e execução, falo dela um pouquinho daqui a pouco, para mim ela é uma amálgama de qualquer projeto de desenvolvimento de competência. Aliás, só para contar para vocês, de todos esses recortes que eu fiz, todos, 100% deles, comprometimento e execução está lá. Então, primeira delas, eu acho que depois de uma palestra maravilhosa, depois de olhar para o relatório de tendências que a gente viu e da gente entender que nós estamos vivendo um momento de profundas transformações. Aliás, eu adoro a frase do Chris Anderson, que nós não estamos numa era de mudança, nós estamos numa mudança de era. A virada de página que nós estamos vivendo nesse momento histórico, ela é tão ou mais relevante do que foi a Revolução Agrícola e do que foi a Revolução Industrial perto de 1800. Sem sombra de dúvidas, a gente pode até não saber como é que vai ser o mundo daqui a 2000 anos, daqui a 1500 anos, mas eu tenho certeza absoluta que as pessoas lá vão estar falando o seguinte: como será ter vivido na segunda década do século XXI? Como é que aquela galera viveu naqueles anos ali entre 2010 e 2030? Como é que isso aqui aconteceu? Então, a primeira não poderia ser outra, né? Nós temos que virar hoje absolutamente camaleões, várias vezes ao dia e nos adaptar a tudo. E eu gosto muito dessa frase, o Ricardo vai poder falar mais disso, no que diz respeito às contratações, mas hoje a gente sabe tanto que o conhecimento tem prazo de validade, a gente sabe tanto que as mudanças estão muito rápidas e muito relevantes, que o que interessa hoje é o que o mercado chama, numa linguagem mais técnica, de flexibilidade cognitiva, que em outras palavras significa aprender o que tiver que aprender na hora que tiver que aprender. Essa para mim é a competência número 1 de quem quiser ser relevante na próxima década. Pensamento crítico, eu vou mostrar 2 estudos mundiais que ela aparece também. Tudo hoje está em xeque, tudo hoje pode e deve ser questionado. Se a gente parar para pensar, todas as grandes inovações que mudaram as nossas vidas partiram, na sua essência, de uma pergunta que foi ou por quê ou por que não. Então, essa é uma competência extremamente importante, uma dimensão social, política. Vocês estão vendo os debates ferrenhos aí sobre questão de fake news e tal, mas isso no mundo do trabalho, no mundo das competências, é muito importante. Tudo está em xeque. E isso aqui coloca um desafio muito grande, não só para os profissionais, mas para quem os lidera, né? Porque a escola de administração antiga nos prega que as pessoas têm que receber ordens e não questioná-las. Eu sempre pergunto em sala de aula, quem tem uma visão crítica muito acentuada, até hoje, na família, na escola do trabalho, foi mais punido ou mais premiado? Não precisamos discutir muito para a gente ver que, com raríssimas exceções, sem querer generalizar, pessoas com senso crítico muito elevado sempre foram mais punidas do que premiadas, e ela é uma competência da próxima década. Empatia, eu acho que, na minha visão, é uma das competências que poderia mudar o mundo, porque, sem sombra de dúvidas, essa capacidade de entender a perspectiva do outro, aceitar a perspectiva do outro, sentir a dor, a alegria do outro, se colocar à disposição, isso não só está transformando o mundo dos negócios hoje,
as metodologias mais eficazes hoje para desenvolvimento de produto, para tudo, é jornada do cliente, é job to be done, é user experience, esses terminhos da nova economia que a gente ouve falar todo dia. Isso, no fundo, você fazer a jornada do cliente, você sentir as dores do cliente, é exercitar essa competência, para mim, poderosíssima. Visão inovadora, não tem dúvida, acho que depois da apresentação do Luiz, olho no futuro nas tendências, inovar por inovar, inovar por desejo de inovar, sai alguma coisa, mas quando você olha para as tendências, efetivamente você consegue trazer grandes descobertas. Não menos importante, comunicação. Não adianta você ter uma visão clara, você precisa saber comunicá-la. Luiz bateu muito aqui na questão da transformação. Quando a gente fala transformação, é transformação de pessoas, transformação de formas de trabalho, de formas de enxergar o mundo e a vida, e isso a gente só engaja pessoas através da comunicação. Eu sempre faço, quando eu estou discutindo a competência e a liderança, eu faço há 12 anos uma pesquisa e pergunto qual foi o maior líder que a humanidade já teve. Invariavelmente, 80% das respostas se concentram entre Jesus Cristo e Hitler, e quando a gente trata da questão da comunicação, não demora muito a concluir que esses dois caras, cada um com a sua causa, por sinal, diametralmente opostas, foram grandes comunicadores, porque conseguiram influenciar e conseguiram arrematar um conjunto de pessoas, e muitas pessoas, para comprarem suas causas. Então a comunicação que faz isso acontecer é uma comunicação com emoção, com clareza e com propósito, seja ele qual for. E como tempero dessas 5 competências, eu coloco aqui comprometimento e execução. Essa das competências comportamentais, então ela está aqui nessa lista, comprometimento e execução, comprometimento e execução é uma competência comportamental, portanto é uma atitude, e ela fala de coisas muito simples, do óbvio. Fazer as coisas com qualidade, ter comprometimento com o resultado, ser pontual, não viver mapeando o problema, apresentar soluções, ter uma agenda organizada, enfim. É aquela competência que fala da transpiração, da dedicação, do comprometimento. O nome fala por si só. Não à toa, um livro chamado Execution, durante 3 anos, no final da última década, foi o livro mais vendido do mundo. Hoje, sem sombra de dúvidas, o discurso, o abismo entre o discurso e a prática está sendo cada vez mais medido, cada vez mais importante. Estamos precisando, às vezes, com profissionais até com menos acabativo, com menos iniciativa e com mais acabativo. Então, essa capacidade de fazer as coisas acontecerem é o que está escrito aqui nessa competência. Portanto, essa é a minha lista, e eu deixo aqui uma imagem. Já dá para notar que se eu tivesse que sobreviver como designer, eu iria morrer de fome, mas foi o melhor que eu consegui fazer. Eu deixo aqui no centro, talvez, a imagem de maior destaque, que para mim sem sombra de dúvidas, a espinha dorsal, a medula espinhal de um profissional altamente competitivo e relevante no próximo século, que é essa capacidade de adaptação representada por esse animal. Aqui entra o raciocínio, aqui entra a empatia, aqui entra a visão inovadora e aqui entra a comunicação. Vocês devem conhecer uma descoberta recente, um cara chamado Simon Sinek, tem um TED, inclusive, muito interessante sobre o chamado Golden Cycle. Eu sou fã incondicional. As pessoas não compram o que nós vendemos, elas compram no que a gente acredita. Então, essa questão de propósito, de nunca começar uma comunicação pelo quê, mas sim pelo porquê. E permeando tudo, unindo todas essas pontes, todas essas competências, o comprometimento e a execução. Se eu quero exercer empatia, faço isso com comprometimento e execução. Se eu quero ficar bom em raciocínio crítico, tenho que fazer isso com comprometimento e execução. Se eu quero aprender a me comunicar de maneira persuasiva e angariar seguidores nessa mudança que eu vou promover na minha empresa, eu preciso de comprometimento e execução. Se eu quero ser inovador, eu preciso de comprometimento e execução. Uma visão muito equivocada, não intermissivo de detalhe, que as pessoas têm, é que os grandes inovadores nasceram dotados de algum tipo de genialidade, e todos os estudos, desde Malcolm Gladwell no seu livro Outliers de 2008 até agora, o último presente que a gente ganhou do Adam Grant, chamado Originais, como os inconformistas usam o mundo. Cada hora que passa, quando alguém se debruça sobre os bastidores da história de alguém que é considerado gênio da humanidade, esses rótulos vão caindo, né? Então, Van Gogh pintou 600 quadros,
atletas como Oscar Schmidt batia 1000 arremessos depois todo mundo ia embora do treino. Thomas Edison, famosíssimo por uma invenção que é a lâmpada, tem 1093 patentes registradas. Mozart compôs aproximadamente 600 composições, é famosa por meia dúzia, mas enfim. Por isso que eu sou tão fã dessa questão do comprometimento e execução.